Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e nós estamos aí em mais uma aula do extensivo e nessa a gente vai trabalhar aí com a parte de cálculo estequiométrico envolvendo alimentos, termoquímica e a gente precisa nesse primeiro momento organizar a sua linha de raciocínio para você entender o que o professor quer com essa aula. Então, se você puder, já vai dando o seu like aí para você não esquecer. E eu não recomendo que você pule o vídeo, mas ainda assim, se por acaso você não quiser saber qual é a organização da aula, se você também não está afim de saber qual é a minha linha de raciocínio, pule para esse minuto que está aqui, mas eu não recomendo que você faça isso, tá? Mas antes que alguém faça, meu meio já estou esculhambando aqui a parada. Então preste atenção. Esse é um assunto que os professores de física eles trabalham obrigatoriamente. Então entenda a linha de raciocínio do professor que é. Eu poderia vir aqui e trabalhar com tudo relacionado com essa parte de calorimetria. Só que como vocês estão se preparando para os vestibulares, vocês também estão estudando conteúdo de física. E se você está vendo essa aula, não com a proposta de vestibular, mas para uma escola e tal, você está também estudando física. E esse assunto ele é abordado naturalmente ali pelos professores dessa disciplina. Então, o que o Marcelão da Química pensou? Já que os caras vão ter que estudar obrigatoriamente, os caras precisam otimizar o tempo, aproveitar o máximo do tempo para poder fazer as provas aí no final do ano, o professor vai direto ao ponto e vai dar algumas recomendações. Então é legal que eu deixe bem claro isso, porque senão vocês vão ficar assim, pô Marcelo, mas caraca, mas aquilo ali... Então o professor tá falando para você, olha mano, as coisas que não estão sendo faladas aqui com maior riqueza de detalhes é porque vocês vão ver nas aulas de física e na preparação de vocês, tá? E aí se liga, é legal que você saiba que quando você, por exemplo, está fazendo uma atividade física, normalmente fala muito assim, tá queimando muitas calorias, cara, você deveria aumentar a intensidade aí para queimar mais calorias. Caraca, essa lasanha que você está comendo, nossa, mano, tem muitas calorias e tal. Esse termo caloria, a gente precisa agora dar uma definição para você, para que a gente possa criar uma base para você entender aí qual a proposta do conteúdo. Então, o que seria caloria? Nada mais é do que a quantidade de calor que vai ser necessária para você aumentar em 1 grau Celsius o quê? 1 grama de água. E daí sai o termo caloria. E essa quantidade de energia, a gente abordou lá nas aulas de termoquímica, lá no início, falou que 1 caloria a gente pode transformar em joule, então 1 caloria é igual a 4,18 joules, coisa que nós já falamos em aulas anteriores. Como é que a gente faz para poder descobrir a quantidade de calor em uma transformação física ou uma transformação química? Aqui que entra um pedaço da aula que eu vou contar com o apoio de link na descrição, que é mostrando para você como funciona um calorímetro ou uma bomba calorimétrica. Entenda que a gente tem um determinado aparelho que vai nos auxiliar para poder descobrir aí a quantidade de calor envolvido em um processo. Esse aparelho ele vai conseguir nos dar essa informação do calor envolvido em uma transformação química ou física. Esse aparelho ele está pautado na questão da variação de temperatura na água envolvida em uma reação química. Então vamos supor que você tem dentro desse aparelho uma reação química que vai liberar calor. Vamos parar para pensar. E eu tenho dentro desse aparelho uma reação de combustão. O que o combustível faz? Você estudou comigo nas aulas de termoquímica que um combustível libera calor em uma reação chamada de combustão. Então eu pego o combustível, coloco em combustão, ele vai liberar calor. O que vai acontecer com essa água contida nesse aparelho chamado calorímetro? Essa água vai receber o calor e vai automaticamente aquecer. E aí, para você não ficar perdido, algumas coisas eu preciso falar para você que quando você pega uma panela, coloca água e aquela panela com água você leva ao fogo, o que está acontecendo? Você está tendo uma reação química de combustão, que é uma reação exotérmica, ou seja, que libera calor.
E aquele calor está sendo fornecido diretamente para quem? Para a panela. A panela, como é um metal, e os metais são bons condutores de calor, vai receber aquele calor, fazendo com que a água aqueça. Então, ao longo do tempo, a água vai aumentando de temperatura e assim por diante. De acordo com essa quantidade de calor que vai ser cedida, então, o que é esse QC? A quantidade de calor cedida vai ser igual à quantidade de calor que vai ser recebida pela água. E de acordo com essa variação de temperatura da água, com base na quantidade de água que você tem dentro daquele aparelho, você consegue relacionar com essa quantidade de calor que foi envolvida no processo de combustão, que é o exemplo que a gente está dando aqui para você, tá? E aí se liga. Existe uma formulazinha para a gente poder trabalhar com problemas desse gênero, que é Q é igual a M vezes C vezes ΔT. O que você tem aqui como cada representação de letra? O Q é a quantidade de calor, e aqui a gente está trabalhando com caloria. O M é a massa da substância em gramas. O C é o calor específico, ou seja, a água ela tem um calor específico que é de 1 caloria a cada o quê? Então, olha a unidade de medida que é caloria por grama vezes graus Celsius. E aí, aqui a gente precisa chamar a atenção de você, que é o seguinte. Quando a gente fala de calor específico, na maioria dos exercícios que vocês vão fazer aí para essa aula e que vocês vão ver já eu demonstrando, a gente vai ver que muita coisa aparece em caloria por gramas vezes graus Celsius. Mas isso não é para todos não, tá? Às vezes você vai ter alguns exercícios que vai aparecer o joule, né? Então é legal que você jogue jogo que às vezes isso aqui vai ter uma variação. Então se eu estou trabalhando com a quantidade de calor em caloria, naturalmente no meu calor específico eu vou ter o caloria, tá? Se aqui eu estou trabalhando com a massa da substância em gramas, aqui vai ser em gramas também. E esse ΔT, naturalmente, é a variação de temperatura. E como a gente tem aqui o calor específico em graus Celsius, essa minha temperatura é em graus Celsius. Essa formulazinha aqui vai me fornecer uma relação importante para resolver muitos problemas. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma reação química que vai ceder calor para a água, o calor recebido pela água eu posso jogar aqui nessa formulazinha e fazer meus cálculos. Então, o meu aparelho calorímetro, ele vai me fornecer a variação de temperatura, porque ele tem um termômetro, eu sei a massa de água que eu tenho ali, eu sei o calor específico, e aí eu consigo fazer essas relações para descobrir aí a quantidade de calor que foi recebido. E muitos vestibulares, eles gostam de trabalhar com isso, onde a ideia é, ele vai te dar as informações, como por exemplo o calor específico. Então no caso da água, o calor específico é de 1 caloria por gramas vezes graus Celsius, só que cada substância tem o seu calor específico, que é a quantidade de calor para você variar essa temperatura com base na massa do material. Então você tem o etanol, tem um calor específico, cada um vai ter um calor específico. Marcelo, eu preciso decorar os valores de calor específico? Não. Essas informações são fornecidas pela prova. E a gente fica com a dúvida que é, Marcelo, como que esse assunto que você está trabalhando pode ser cobrado nas provas? E aí eu tentei fazer até aquele emoji, né, que fica assim, mas ficou uma bosta. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar a minha câmera posicionada na mesa e eu vou trabalhar com vocês alguns exemplos de exercícios, colocando a parte prática disso, tá? Eu vou sair aqui da frente da tela, né, para quem por acaso quiser tirar algum print, e enquanto isso você acompanha aí. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água. E aí foi dado aqui o calor específico da água, que é 1 caloria por gramas, né, e graus Celsius. Então a gente vai empregar aquela formulazinha que é o Q é igual a M vezes C vezes ΔT. A gente conhece essa formulazinha também como Q macete, né, uma dica para você guardar. Então a gente quer saber aqui qual é o valor do Q. E aí, galera, observem que aqui na questão
foi dado a massa de água em quilograma. Só que o calor específico aqui da água leva em consideração a massa em gramas. Então é sempre bom que a gente veja as unidades de medida. Então a gente vai ter que pegar 2 quilos e passar para gramas, que é o quê? 2.000 gramas, tá? Então se por acaso o aluno não presta atenção aqui na massa, que é em gramas, ele pega 2 e coloca aqui e ele automaticamente ia errar a questão. O calor específico é 1 caloria, né, gramas por graus Celsius, e a variação de temperatura foi da ordem de 8 unidades. Então a gente vai colocar 8 aqui, tá? Então esse Q é igual a 2.000 vezes 1 vai dar 2.000, multiplica por 8 vai dar o quê? 16.000. Aqui o valor vai sair em calorias. Então a quantidade de calor liberada é justamente de 16.000 calorias. Observem que esse probleminha aqui vai de acordo com o que eu falei para vocês lá, né, uma explicação bem básica sobre o calorímetro, né? Que você tem uma reação química que libera calor e esse calor liberado vai aumentar a temperatura da água. E aí tomem cuidado, galera, que às vezes você pega um exercício em que ele não coloca a resposta em caloria, ele coloca em quilocaloria. Então 16.000 calorias é igual a 16 kcal. Então, uma dica que o professor está dando para vocês: prestem bastante atenção nas unidades de medida e nas informações dos exercícios. E aí, galera, nessa questão aqui da PUC, a gente tem assim, olha, um corpo A homogêneo de massa 200 gramas varia sua temperatura de 20 para 50 ao receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem o dobro da sua massa, ou seja, o dobro dessa massa vai ser, no caso, 400. Qual é, em caloria, né, gramas por grau Celsius, o calor específico da substância de B? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a fórmula Q é igual a M vezes C vezes ΔT, o que macete. A gente sabe que, no caso aqui do corpo A gente trabalhou com 1.200 calorias de uma fonte térmica. Então vamos colocar aqui 1.200. A massa que a gente está trabalhando para o corpo A é de 200 gramas. O calor específico a gente não sabe quanto que é e a variação de temperatura foi de 20 para 50. Então a variação foi de 30 unidades. A gente vai fazer esse cálculo aqui, lembrando que aqui a quantidade de energia fornecida está igual o que está querendo no calor específico, né? Caloria, a massa está em gramas, e a temperatura está em graus Celsius, então eu só coloquei aqui os valores, sempre prestando atenção nas unidades aqui que estão sendo trabalhadas. Então aqui a gente tem uma equação, né? Então basicamente a gente vai ter que C é igual a 1.200 dividido por 200 vezes 30. E aí, galera, a gente pode cancelar, ó, esses 2 zeros aqui, que vai ser igual a 12, dividido por 20 vezes 3, 12 sobre 60. E isso aqui, galera, a gente vai chegar a quanto? 0,2 o quê? Calorias, gramas, graus Celsius. Então, a gente acabou de calcular aqui o calor específico desse corpo A. Só que o lance todo é, o outro corpo B, ele tem a mesma substância do corpo A. E aí é que tá. Aqui tem uma pegadinha nessa questão que é, tem o dobro da sua massa. Ele quer saber qual é em calorias, né? Qual o calor específico da substância de B. Se a substância que constitui o corpo A e o corpo B vem ser a mesma, então o calor específico vem ser também o mesmo. Então aqui nós temos aqui uma pegadinha para que o aluno talvez fique um pouco perdido na hora de resolver a questão, mas é legal que vocês saibam que o calor específico para uma substância ele sempre vai ser o mesmo, tá? Então, essa substância trabalhada, o calor específico é 0,2 calorias gramas por grau Celsius. Então, a letra B aqui seria a alternativa correta, tá? Nessa questão aqui da UniOeste, ele diz assim, olha, que o ferro possui calor específico. Olha que aqui a gente já tem uma leve diferença. Tá vendo que não é mais caloria, é joule? Aí você tem, olha, joule, gramas e graus Celsius. E o alumínio, o dobro deste valor. Ou seja, se o ferro é 0,46, o alumínio vai ser o quê? 0,92
que é o dobro, né, desse calor específico. E aí foi dada a densidade do ferro e a do alumínio. Observem as unidades de medida. Ó, a densidade do ferro está sendo dada em gramas por centímetro cúbico e o alumínio, no caso, em quilo por metro cúbico. Aí, com estas informações, assinale, respectivamente, a alternativa que possui a energia necessária para aquecer uma panela de ferro e outra de alumínio, ambas com cerca de 500 mililitros dos metais em 1 grau Celsius. Então a gente precisa só lembrar vocês o seguinte, lá na nossa primeira aula de Química 1 do extensivo, eu falei para vocês que geralmente os alunos eles esquecem aquela parada de transformar de ml para centímetro cúbico, essas paradas assim. Então a gente vai ter que relembrar isso aqui, não tem jeito. Então a gente tem o metro cúbico, a gente tem o litro ou decímetro cúbico e a gente tem o ml ou centímetro cúbico. Se eu tiver que passar de metro cúbico para litro, eu vou multiplicar por 1000, né, que é a mesma coisa que 10 ao cubo. Se eu tiver que passar de litro ou decímetro cúbico para mililitro ou centímetro cúbico, eu vou multiplicar também por 10 ao cubo, que é 1000. E se eu tiver que fazer o caminho contrário, eu vou dividir por 1000 e dividir por 1000, tá? Então, só relembrando aqui, e aqui a gente já observa uma coisa, olha, se você não lembra como faz isso e pretende fazer um vestibular, cara, essa parada aqui eu sempre aviso que os estudantes acabam esquecendo. Mas enfim, vamos focar aqui na questão. A gente tem um volume de panela de ferro e de alumínio equivalente a 500 ml. Ou seja, 500 ml ou 500 centímetros cúbicos. Então vamos fazer primeiro o cálculo para o ferro. Como a gente está trabalhando com o volume e foi dado a densidade, a informação da densidade ela vai servir para eu saber qual é a massa contida em 500 ml da panela de ferro. Então eu vou fazer assim, olha, se a densidade do ferro é de 7,9 gramas a cada 1 centímetro cúbico, tá? Eu estou fazendo por regra de 3 aqui. Então eu tenho 7,9 gramas de ferro a cada 1 centímetro cúbico de ferro. A panela tem 500 ml ou 500 centímetros cúbicos, que vem ser igual. Eu vou calcular a massa de ferro que eu tenho aqui. E aí, quando eu faço o cálculo, eu chego a 3.950 gramas. Ou seja, eu tenho 3.950 gramas de ferro em uma panela que tem 500 centímetros cúbicos. E aí, o que vai acontecer, galera? De posse dessa informação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar o Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor é o que a gente quer saber aqui, né? A gente, assinale a alternativa que possui a energia necessária para aquecer. A gente tem a quantidade de calor é igual a massa da panela que eu tenho, que é 3.950. Observem que aqui está em gramas e o calor específico do ferro é 0,46, tá? Unidade de medida trabalhado no calor específico é em gramas, a massa em gramas. Então é só eu pegar e colocar aqui. O calor específico, como a questão mencionou, é 0,46 joule. Então a gente vai ter 0,46 que vai ser colocado aqui. A questão ela está trabalhando com o quê? Variação de temperatura em 1 grau Celsius. Então eu quero aumentar em 1 grau Celsius a temperatura. Então eu vou colocar aqui o valor 1 aqui na questão. E aí, galera, é uma questão de eu efetuar agora aqui o cálculo, né? Que vai dar quanto? 1.817 joule. Observe que, com base no cálculo do ferro, eu já chego na alternativa da letra A, que é a única que tem 1.817. Uma dica que eu dou para você é, tente fazer o cálculo para o alumínio para chegar nos 1.242. Aí eu queria que você tentasse fazer em casa. Lembrando que a densidade do alumínio está sendo dada em quilo por metro cúbico. Então, automaticamente, você vai ter que pensar em trabalhar com uma transformação dessa densidade para calcular com base em 500 ml. Ou seja, eu tenho 2.700 quilos em 1 metro cúbico. Então, você automaticamente vai ter que pensar em trabalhar com esse 1 metro cúbico, passar esse 1 metro cúbico para centímetro cúbico, no sentido de
trabalhar ali com o volume da panela. E aí é uma questão de desenvolver o cálculo. Densidade já foi um assunto trabalhado aqui em outras aulas. Espero que você aí em casa tente fazer aí esse cálculo, tá? Bom, galera, essa daqui é a nossa última questão. Esse daqui, Russell, não é um vestibular não, tá, gente? Isso daí é um livro universitário aí pra galera que faz graduação de Química. O pessoal estuda muito por esse livro. Aí eu peguei essa questão para poder enriquecer o conteúdo. Então diz assim, olha, uma amostra de 15 gramas de ouro, e aí foi dada a capacidade calorífica. Aí observe que aqui é o seguinte, lá na questão anterior, ao invés de ser caloria, era joule. Aqui é em joule, a temperatura em graus Celsius, e ao invés de ser a massa em gramas, aqui a gente trabalha com o mol. Então observem que existe uma importância de você ver as unidades de medida, não dá para fazer o troço aí jogado, né? E aí foi dado que o aquecimento se deu dessa temperatura para essa outra aqui. E aí disse que na hipótese de que a capacidade calorífica do ouro seja constante neste intervalo, calcule a quantidade de calor absorvida pelo ouro. Como é que a gente vai fazer? Classicão, a gente vai colocar o Q é igual a M vezes C vezes ΔT. A quantidade de calor é o que a gente quer descobrir, que é o quê? A massa de ouro aqui, observem que não faz sentido de ser trabalhada. E aí você estava assim, pô Marcelo, então por que você botou o que macete aqui? Eu estou colocando o que macete só para eu poder virar para você e agora e falar, olha, existem situações como essa a nível universitário que o aluno que está ligado no que macete, ele identifica que você não vai trabalhar com a massa aqui, justamente por causa do mol. Então, ao invés de você trabalhar com o M de massa, você vai trabalhar com o N, que é o número de mols, você vai colocar o calor específico e a variação de temperatura, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro para você que eu peguei a fórmula que você está vendo ao longo de toda a aula e por uma questão de ter atenção na informação do problema, eu troquei massa pelo número de mols. E aí, galera, agora a gente vai para o cálculo. Vamos lá. Quantos mol eu tenho aqui nos 15 gramas? Então, foi dada na questão a massa atômica do ouro. Então, eu tenho que 1 mol de ouro equivale a 197 gramas. Quantos mols eu tenho aqui nos 15 gramas? E aí eu vou fazer o cálculo e eu chegaria a qual resposta? A um valor de 7,61 vezes 10 na menos 2 mol. Marcelo, eu poderia trabalhar com casa decimal? Poderia, sem problema. Eu estou colocando aqui em notação, só por comodidade mesmo. Então eu vou ter o número de mols que está sendo trabalhado aqui na questão é de 7,61 vezes 10 na menos 2. Qual é o calor específico? Olha lá, 25,4. Isso aqui está sendo trabalhado em joule, então a gente já sabe que a quantidade de calor vai ser em joule, que vai sair. E a variação de temperatura foi de quanto? Então eu vou ter que pegar e ver qual foi a variação, ou seja, vou pegar 49,3 e vou subtrair de 16,1. Isso daqui vai me fornecer um valor de 33,2 graus Celsius. E aí, galera, agora é só uma questão de fazer a conta mesmo, né? Que é uma continha que vai dar o quê? 64,2 joule como resposta, tá? Bom, galera, agora que a gente já terminou de ver como é que funcionam essas questões, agora a gente vai começar a trabalhar com essa parte de alimentos. E aí eu queria pedir para você uma parada que é, mano, muito importante. O assunto que a gente vai começar a trabalhar agora, que envolve a parte de cálculo, envolvendo alimentos, atividade física, né? Você vai trabalhar com carboidratos, proteínas, gorduras. Esse assunto que a gente vai trabalhar, você não vai seguir aquele padrão que é, pega uma equação, vai lá, marca mol com massa. Agora a gente vai precisar muito de uma capacidade de interpretação. E aí eu preciso falar isso porque o pessoal fica na internet chorando. E aí eu fico maluco, porque todo ano é a mesma coisa. Entra prova e sai prova, tá o pessoal chorando, falando, cálculo químico muito complicado. Presta muita atenção. Esse é um assunto que você vai precisar interpretar. Então é muita interpretação, leitura, saber como colocar as variáveis. Então eu estou pedindo para vocês não desanimarem, e como toda aula de Química 4, mano, eu tenho um puta trabalho de organizar um gabarito,
Cara, eu coloco tudo organizadinho, resolução em vídeo. Não é para você desanimar quando ficar assim, ai, caraca, eu tô completamente perdido. Dica que o professor dá, não desanima. E aí eu perco 1 minuto da aula, mas eu tenho que te avisar isso, porque esse é um assunto que as provas adoram cobrar. Por quê? Porque cobra do candidato uma capacidade de interpretação. E interpretar é algo extremamente importante para você viver, tá ligado? Então as bancas vestibulares gostam de cobrar isso, tá? Então vamos lá para a mesa, lá esquece o Facebook, fecha, mano, tu concentra na aula, tá? Então acompanha aí. Bom, galera, esse daqui vem ser um exemplo de uma questão da Unicamp dentro da nossa proposta, que é abordar a questão dos alimentos. Então a gente sabe que proteínas, lipídios, carboidratos vão fornecer energia para o nosso organismo e, nesse sentido, as questões de química que envolvem esse tema cobram do candidato a capacidade, principalmente, de interpretação em relação de variáveis. Então aqui a gente não segue aquela métrica das aulas anteriores, que é ter uma equação, efetuar balanceamento. Aqui não. Então observe que diz que a Naná vai mencionar, né, com outra pessoa, que 7% de uma barra de chocolate tem proteína, 59% de carboidrato e 27% de lipídios. E que a energia de combustão das proteínas e dos carboidratos é esse valor aqui, é 17 kJ por grama, e dos lipídios é 38 kJ por grama aproximadamente. E se essa barra de chocolate tem 50 gramas, quanto de energia ela fornecerá? O primeiro passo é identificar que 50 gramas vem ser 100% da barra de chocolate. Então, automaticamente, eu vou ter 59% dos 50 gramas somente de quê? De carboidrato, conforme o texto diz. E aqui a gente chega a 29,5 gramas o quê? Só de carboidrato. Então, o candidato ele precisaria identificar essa informação aqui. E observe que a questão diz que a energia fornecida na combustão tanto das proteínas e dos carboidratos é de 17 kJ por grama. Ou seja, a gente tem a cada 1 grama de carboidrato, eu vou ter o quê? 17 kJ que vai ser fornecido. Automaticamente, a gente vai ter essa quantidade de 29,5 gramas de carboidrato, e aí eu vou tentar descobrir qual é a quantidade de energia aqui, ou seja, eu fazer aqui a minha regrinha de 3, chegando a 501,5 kJ fornecido. Então observe que eu não estou pegando a equação, eu só estou relacionando as variáveis aí que estão sendo mencionadas. Então esse valor de energia fornecida pelo carboidrato a gente vai deixar reservado. A questão diz que 7% da barra de chocolate corresponde o quê? Às proteínas. Então a gente vai fazer a mesma parada. 50 gramas da barra é 100%, 7% eu tenho aqui X. E aí eu vou efetuar essa regra de 3 e vou chegar a 3,5 gramas o quê? Só de proteína. E agora o que a gente vai fazer? Como a energia fornecida pela proteína é a mesma do carboidrato, então eu vou pegar e vou fazer, olha, se 17 kJ está relacionado com 1 grama de proteína, observe que aqui eu meio que troquei, né, a ordem, anteriormente eu fiz, 1 grama de carboidrato está para 17 kJ, aqui eu fiz 17 kJ está para 1 grama de proteína, se eu tivesse invertido ia dar no mesmo. Eu vou pegar os 3,5 gramas de proteína e vou colocar aqui e vou calcular um X aqui e eu vou chegar na resposta de 59,5 kJ só de proteína. E aí você que está olhando essa resolução, está pensando assim, pô Marcelo, por que você, já que o texto diz que proteína e carboidrato fornecem a mesma quantidade, por que você não pega 59, soma com 7, e aí a gente vai chegar a 66%, né? Que eu faria assim, 50 gramas é 100%, eu faria 66%, chegando a 33 gramas, que é o somatório de proteína e carboidrato, e eu faria, 17 kJ está relacionado com 1 grama, tanto de proteína quanto carboidrato. Eu coloco 33 gramas aqui e calculo a energia. Por que você não fez assim? E aí eu preciso falar para vocês algo que não só eu, né, eu costumo mencionar, mas
outros professores da internet também, que é, cara, a gente está explicando a matéria para um público muito grande, então nem todo mundo consegue ter essa percepção. Então eu estou mostrando um caminho e um outro caminho alternativo, que esse aqui é mais rápido. Então automaticamente, você que vai fazer vestibular, é legal que você faça muitos exercícios para que você construa uma capacidade de criar uma melhor estratégia que seja mais rápida, né? E aí, fazendo esse cálculo, galera, a gente chegaria a 561 kJ, que é a quantidade de energia fornecida tanto pelo carboidrato quanto pela proteína. E se eu pego esses dois valores e somo, olha lá, 501,5 kJ, que é a do carboidrato, e somo com os 59,5 kJ da proteína, quanto que a gente vai chegar? Ao mesmo valor de 561 kJ. Então a gente mostrou para vocês essas duas primeiras formas de se resolver a primeira etapa do problema, só que está faltando quem? Aqui nessa questão está faltando calcular a energia fornecida pelos lipídios. E eu não sei se vocês estão reparando, com base no texto, que os lipídios vão fornecer muito mais energia do que carboidrato e proteína, né? O que é um fato aí que a gente até aborda no conteúdo de biologia com vocês. Então a gente vai seguir o seguinte, olha, 50 gramas é 100%, a gente vai pegar e ver quantos gramas tem 27%. E aí, fazendo essa regra de 3, a gente chegaria a 13,5 gramas, que seria só dos lipídios, e aí a gente vai fazer, olha, eu tenho 38 kJ relacionado com 1 grama de lipídio, já que eu tenho 13,5 gramas, eu vou ter uma quantidade X de energia, chegando ao quê? 513 kJ. E aí, qual seria o nosso trabalho agora? No caso, isso daqui é uma prova discursiva, então o candidato precisaria organizar o cálculo, mas basicamente pegar essa quantidade de 561, né, que é carboidrato e proteína, e somar com os 513 kJ. E aí a gente vai chegar a quanto? 1.074 kJ. Então observe que essa daqui é a quantidade total de energia fornecida aí por uma barra de chocolate de 50 gramas. E aí, galera, eu queria que vocês soubessem que vai aparecer coisas nos exercícios para vocês que envolve rótulo, análise de rótulo e tal. Então é legal que vocês tenham uma análise minuciosa e, mais uma vez, o que eu tenho falado principalmente nas aulas de soluções. Só que a gente não está trabalhando com uma solução. Mas essa relação aqui é legal que vocês saibam interpretar. Então aqui eu estou dizendo que eu tenho 17 kJ por cada grama, ou seja, 1 grama, 17 kJ. Aqui eu tenho 1 grama, 38 kJ, no caso ali para os lipídios. E aí, galera, essa outra questão ela vira para a gente e fala, olha, os alimentos, além de nos fornecerem as substâncias constituintes do organismo, são também fontes de energia necessária para nossas atividades. Podemos comparar o balanço energético de um indivíduo após um dia de atividade, da mesma forma que comparamos os estados final e inicial de qualquer processo químico. O gasto total de energia em kJ por indivíduo pode ser considerado como a soma de 3 usos corporais de energia. Aí você tem a primeira informação que o gasto metabólico de repouso é de 4,2 kJ quilo corporal por hora. O gasto energético para a digestão e absorção dos alimentos corresponde a 10% da energia dos alimentos ingeridos. E uma atividade física que para uma atividade moderada representa 40% do gasto metabólico de repouso. Então você tem essas 3 informações aí que está relacionada com o gasto total de energia de um indivíduo, né? E aí na letra A ele diz assim, olha, qual seria o gasto energético total de um indivíduo com massa corporal de 60 quilos, com atividade moderada e que ingere o equivalente a 7.600 kJ por dia. Então o primeiro passo do cálculo é a gente pegar aquela informação aqui que é o gasto metabólico de repouso. Então a gente vai fazer a primeira etapa do cálculo pegando a informação que diz que eu gasto 4,2 kJ a cada 1 kg de peso corporal e o cara tem 60 kg, como a própria questão disse. Só que esse cálculo aqui, como vocês podem ver, o aluno ele precisaria se ligar que é por hora. Então essa relação 4,2 kJ a cada quilo é por 1 hora de relação. Então a gente vai ter o quê? Fazendo esse cálculo aqui, essa regra de 3, a gente chegaria a um X igual a 252 kJ. Só que, como a gente mencionou, é feito a cada 1 hora. Então tá vendo que o candidato precisa realmente interpretar
ver as informações com calma, não dá para sair bicando a parada de qualquer jeito não. Eu vou pegar essa energia, já que é por cada hora, eu vou multiplicar por 24. E por que 24? Porque a pergunta é baseada em um dia, e um dia tem 24 horas. Logo, isso daqui a gente vai chegar a 6.048 kJ. Esse valor de energia é baseado apenas o quê? Na primeira informação. E aqui ele diz na segunda informação que o gasto energético para a digestão e absorção dos alimentos corresponde a 10% da energia dos alimentos ingeridos. E na questão foi mencionado que o cara ingere 7.600 kJ. Então a gente vai ver quanto que vale 10% de 7.600. Como esse cálculo ele é mais fácil, né, que é apenas 10% disso, eu vou colocar aqui direto o valor, que é o segundo parâmetro, eu vou colocar que é 760 kJ, tá? Quem por acaso não está muito ligado aqui, eu estou fazendo porcentagem. Então estou tirando 10% de 7.600 com base na segunda informação. Vamos deixar aqui reservado, isso aqui é para poder eliminar esses 7.600 kJ. E na 3 é mencionado que a atividade física, caso é moderada, representa 40% do gasto metabólico de repouso. Então a gente vai ter que ver essa informação de número 1, que é lá com base no repouso, né, que a gente fez, a gente vai ter que ver 40% dessa informação. Ou seja, se o cara faz esse primeiro cálculo errado, ele erraria a questão toda ali, né? Então vamos lá. 6.048, então vamos lá, 6.048 kJ é o quê? 100% do gasto em repouso. 40% desse gasto é com atividade física lá moderada. Então a gente vai fazer essa regra de 3 chegando a quanto? 2.419,2 kJ. Então essa daqui é a quantidade fornecida quando o cara faz a atividade física dele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas três energias e somar, que é 700 com 6.048 com 2.419,2 e chega a 9.227,2 kJ total. Naturalmente, como isso é uma questão discursiva, o aluno ele precisaria organizar o cálculo, tudo certinho aqui para poder não dar nada ruim, tá? Então essa daqui seria o gasto energético total de um indivíduo nessas condições que foram dadas aqui na letra A. Agora, na letra B, o que você tem? Considerando-se que 450 gramas de massa corporal correspondem a essa quantidade de quilojoules, qual é o ganho ou perda deste indivíduo por dia em gramas?